Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Michel e nós iremos iniciar agora mais uma das nossas aulas de matemática. Desta vez irei passar um pouco para vocês sobre noções de funções. Bom, gente, em matemática, uma função nada mais é do que uma regra matemática que relaciona uma grandeza com a outra. Pensem comigo. Quando o pai de um de vocês vai comprar um veículo, um automóvel, um dos itens analisados seria qual é o consumo desse carro, ou seja, quantos quilômetros ele percorre com um litro. Reparem que, quando analisamos essa situação, estamos analisando duas grandezas, distância percorrida e quantidades em litros de combustível, seja um carro flex e assim por diante. Reparem que esses dois valores estão relacionados, pois quanto mais combustível se coloca, mais o carro anda. Então pensem comigo. Imagine que determinado carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Ele irá percorrer 24 quilômetros com 2 litros. Com 3 litros de combustível, ele irá percorrer 36. Com 4 irá percorrer 48 e assim por diante. Reparem que estamos relacionando grandezas que são diferentes. Estamos analisando valores individuais e que produzem um produto diferente. Analisem que matematicamente podemos representar a situação descrita com esta fórmula que está aqui ao lado, 12 vezes x, onde x representa a quantidade de combustível que é colocado nesse carro. Então sabemos que o que varia neste exemplo é a quantidade de combustível, pois a quilometragem é sempre a mesma feita por cada litro de combustível. Então, nesse caso, chamamos o x de variável. Reparem que esta fórmula que acabamos de fazer representa uma função. Ela representa uma regra matemática que está relacionando uma grandeza com a outra. Uma das grandezas é a quantidade de combustível em litros e a outra seria a distância percorrida. O resultado dessa expressão é sempre obtido quando nela inserimos um valor para a quantidade de litros de combustível. Imaginem, por exemplo, se colocássemos 10 litros de combustível nesse carro. Substituímos por 10 no lugar de x, então temos 12 vezes 10 igual a 120 km percorridos. E assim por diante. Podemos então destacar a seguinte relação matemática. Bom, dentro dessa nossa relação podemos destacar dois tipos de variáveis. As variáveis dependentes e as variáveis independentes. O valor de x, ou seja, a quantidade de litros de combustível que podemos colocar, ela é uma variável independente, pois ela não depende dos outros fatores. Porém, a distância percorrida por esse carro é a variável dependente, pois ela depende da quantidade de combustível que será colocado. Então, como tinha citado anteriormente, se o dono do veículo colocar meio litro, nós temos meio vezes 12, então a distância percorrida será 6 km. Se o dono do veículo abastecer 10 litros, 20 ou 30, sabemos que a distância percorrida irá aumentar. E reparem que ela depende da quantidade de combustível. Então, temos aqui um exemplo de uma função. Bom, pessoal, irei resolver agora este exercício da apostila com vocês. Um parque cobra R$ 6 por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Caso a pessoa permaneça com a bicicleta por 1 hora e 12 minutos, por exemplo, deverá pagar R$ 6 pela primeira hora e mais um valor proporcional pelos 12 minutos. Letra A. Qual é o preço cobrado por minuto para alugar a bicicleta? Bom, para resolvermos esse exercício, basta dividirmos R$ 6, que é o preço pago por 1 hora, por 60 minutos, a quantidade de minutos que possui 1 hora. Então, temos que a quantidade paga por minuto é 10 centavos. Letra B. Qual o preço
para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos. Reparem que existem inúmeras formas de resolvermos esse exercício. Podemos montar uma regra matemática, ou seja, uma função que relacione o tempo com o valor a ser pago. Também podemos converter o tempo em minutos, para aí multiplicarmos por 10 centavos cada minuto, para sabermos o valor total, e assim por diante. Neste caso, como temos 2 horas cheias, então a pessoa deve pagar 6 mais 6, ou seja, R$ 12 referente a essas 2 horas, mais o valor referente aos 17 minutos. Como cada minuto conta por 10 centavos, então multiplicamos 17 vezes 10 centavos, temos R$ 1,70. Então, o total que ele deve pagar deve ser R$ 13,70. Exercício C. Uma pessoa que pagou R$ 26 pelo aluguel de uma bicicleta ficou por quanto tempo com ela? Bom, pessoal, nesse outro exemplo também existem inúmeras formas para resolvê-lo. Um deles pode ser da seguinte forma. Reparem que, se pegarmos os valores múltiplos de 6, temos que o 24 é o valor mais próximo do 26. Então, sabemos que 4 vezes 6 é igual a 24. Isso quer dizer que esta pessoa ficou 4 horas cheias. Para verificarmos o valor restante, sabemos que R$ 26 menos 24 sobram R$ 2. Então, esses R$ 2 divididos por 10, pois cada minuto equivale a 10 centavos, nós temos 20 como resposta. Então, neste exemplo, a pessoa que ficou com essa bicicleta ficou com ela por 4 horas e 20 minutos, pagando assim R$ 26. Bom, pessoal, nesse outro exemplo, também conseguimos destacar qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Reparem que a quantidade de tempo que cada pessoa fica com a bicicleta, ela é uma variável independente. Porém, o valor a ser pago ao final deste aluguel é a variável dependente, pois ela depende do tempo em que a pessoa ficar com a bicicleta. Então, gente, esta é a ideia principal de função. Função nada mais é do que uma regra matemática que relaciona grandezas variáveis. Neste exemplo, vemos uma grandeza que seria o valor a ser pago, e a outra grandeza seria o tempo que essa pessoa ficaria com a bicicleta. Bom, gente, agora me veio na cabeça um exemplo que sempre passo para vocês durante as aulas. Imaginem que em um salão de estética, uma manicure cobre R$ 30 para fazer pé e mão. Porém, ela deve pagar por dia para o dono do estabelecimento R$ 50. Então, podemos estabelecer uma regra matemática da seguinte forma. 30 vezes x menos 50, onde 30 é o valor cobrado por pé e mão, x é o número de clientes que ela irá atender e 50 é o valor a ser pago no final do dia. Então, imaginem que ela atenda 2 clientes. 2 vezes 30, 60. 60 menos 50, ela lucrou naquele dia R$ 10. Se ela atender 3 clientes, então teremos 30 vezes 3 igual a 90. 90 menos 50, neste dia, ela ganhou R$ 40. E assim por diante. Neste caso, podemos verificar que o número de clientes que ela irá atender por dia é a variável independente. E o lucro dela, ao final de cada dia, é a variável dependente, pois depende do número de clientes que ela irá atender. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até logo!